Olá, gente. Boa tarde, boa tarde. Tudo bem? Para quem está entrando, seja bem-vindo. Obrigada pela participação de todos. Hoje o nosso tema é zona de conforto. Então, quem tiver perguntas sobre o assunto, zona de conforto, faz aqui. Estou esperando o Claudinei entrar, o nosso parceiro de lives aqui. Claudinei, quando tiver ok, tu me avisa. Enquanto isso, vocês podem ir falando de onde que vocês são, de que cidade, se forem de Florianópolis ou São José, ou vão falando o bairro. Enquanto eu acho aqui o Claudinei para chamá-lo. Achei. Claudinei, Oiê, estou aqui. Tá me ouvindo tudo bem? bem? Estou te ouvindo bem. Legal, Ó, legal. assim, eu só pedi para as pessoas irem falando da onde são, né? E aí Maravilha. aqui, Assis, que mais? Assis, quem mais está aí? Nossa, já tem bastante gente. Sim, Enquanto, sim. enquanto eles colocam, me permita agradecer. Por Mais uma, favor. mais uma vez agradecer a Deus a oportunidade, agradecer a todos que aqui estão e que vão nos assistir a qualquer tempo, e agradecer a você por a gente ter a chance de mais uma vez falar de um assunto tão gostoso e tão polêmico para variar. É verdade, né? Eu que agradeço, sem palavras, né? Pela tua parceria, pelas Obrigado. trocas, por tudo. Mara É São isso aí. José, ao pessoal Amar, Maria Amara de São José. Clélia, Florianópolis. Muito Isso. bom, o pessoal está participando. Legal, legal. Então, quando a gente pensou essa live, né? A gente pensou, vamos falar na zona de conforto que não é tão confortável, né, Clau? Foi isso que a gente falou. Exatamente. E vamos fazer uma coisa breve para a gente poder ser mais dinâmico, mais, né, para o pessoal que é um horário que está no intervalo de trabalho, de almoço, enfim. Só que foram tantas perguntas, que eu acho que esse vai se estender um pouco mais do que a gente pensou, né? Mas a gente vai Uhum. dando continuidade e conforme for, a gente faz uma segunda live. Mas hoje vai ser bem de perguntas e respostas, bem objetivo, para a gente Tá. poder tocar. Não, legal. A nossa ideia era essa mesmo, é fazer uma coisa bem solta, bem tranquila. E, pessoal, a gente já tem algumas perguntas aqui que fizeram para a Lisiane, alguma para mim também. E, por favor, deixem suas perguntas aí que eu as anotarei Isso, e com farei para você. certeza. Por É, favor. Clau, antes de a gente dar início às perguntas, eu separei aqui uma fábula que Que legal. no tempo que eu era psicóloga, eu adorava falar isso para os meus pacientes, né? Oi, oi, oi para todo mundo. Então, assim, é a fábula do elefante. Conta-se que um circo comprou um elefantinho, um filhote, para ele se apresentar, né? No picadeiro, fazer as apresentações no circo e tudo mais. E como o elefantinho era muito filhotinho, muito pequeno, ele tentava fugir do espaço onde era reservado para ele. Aí eles pegaram esse elefante, acorrentaram ele e colocaram ele na estaca, né? Numa estaca. Tá bom. Acontece. Então, todo dia esse elefantinho saía da estaca, ia para o picadeiro, fazia a apresentação, voltava para a estaca. Enquanto ele ainda tinha forças, ele tentava, todos os dias, tentar fugir daquele lugar, tentar fugir daquela estaca, daquela corrente, e ele não conseguia. Certa vez, uma criança saindo depois da apresentação do circo, logicamente que esse elefante cresceu, e esse menino pergunta para o avô: Mas, vovô, esse elefante tão grande, tão forte, tão fabuloso,
depois daquela apresentação fantástica, como ele pode voltar e ficar nessa estaquinha, que ele é bem maior que essa? E aí, o avô sabiamente falou assim: pois é, meu filho, de certo, esse elefante por muito tempo tentou sair da estaca e das correntes. E ele acabou desistindo quando ele via que ele não conseguia. Até que um dia ele aceitou a realidade dele, se resignou e aceitou a impotência perante aquilo que o destino tinha travado para ele. Então, este enorme e poderoso elefante não escapa hoje porque acredita que não consegue. Ele tem o registro e a lembrança da impotência daquele tempo quando ele era criança. E o pior de tudo, ele nunca mais voltou a questionar o tal registro e, por isso, nunca mais pôs sua força à prova. Nossa, é Então, forte, tem tudo a é ver com a zona forte. de conforto, né? É, realmente, a pergunta que nós faremos hoje, que foi aberta a caixa de perguntas, ela é delicada e, assim, quando eu agradeci as pessoas pela participação, eu também quis dizer obrigado pela coragem de ter feito uma pergunta. Apesar de uma que nós, eticamente, não, a gente não cita o nome de ninguém, mas, assim, a Sim, coragem de fazer a pergunta já mostra o primeiro indício de predisposição de, olha, não estou feliz com isso, tá com bom? certeza, com certeza. É, Vamos lá às perguntas, então. Vamos lá, eu vou fazendo as que eu tenho aqui e eu já vou anotando caso chegue mais algum. Então, por favor, caso alguém tenha, e eu tô vendo um monte de gente entrar aí, um monte de gente querida, fica o meu oi e o meu abraço. O Inclusive, nosso, Lucas chegando aí. meu filho, É, esse a gente pode falar o nome meu dele. amor. E até um grande amigo meu, que é da sua área também, que falou e fez questão de hoje estar aqui com a gente. Entendeu? Gratidão, muito bom. Então vamos lá, Lizzy, vamos falar um pouco do nosso mundo. A primeira pergunta, onde é que está a sua zona de conforto? A pergunta recebida foi: ficar num emprego que não suporta. Isso é zona de E... conforto, Lizzy? Olha, não deixa de ser, né? O que é ficar num emprego que a gente não suporta, né? Muitas vezes, vamos falar aqui da nossa visão sistêmica, que é bom a gente lembrar que a gente traz o assunto sempre enquadrando ele numa visão sistêmica, que são dentro dessa lei sistêmica, que é as leis de Bert Hellinger, né? Então, assim, no sentido de ficar no emprego que eu não suporto, tem muitas coisas que pode ser. Mas pode ser, por exemplo, lealdade ao meu sistema. Por exemplo, o que seria lealdade ao sistema? Ah, o meu pai nunca gostou do trabalho também, então isso é normal e eu, por lealdade, por não conhecer a minha história, eu repito aquilo que não é funcional, né? Outra coisa que pode ser também, quando eu estou num trabalho que eu não suporto, esse suporto, ele te gera uma raiva. Essa raiva, quando ela não é bem direcionada, ela faz o quê? Ela bloqueia o teu agir. Então, assim, em vez de tu usar esse não suporto para promover uma mudança, essa raiva é tão intensa, esse não suportar é tão intenso que isso te faz ficar naquela zona em que tu não realiza mudanças. Pode ser uma das coisas, pode ser isso, mas claro que a gente tem que investigar melhor cada situação, cada sistema familiar, o porquê que disso se repete, né? Qual que é a repetição, enfim, tudo mais. Legal. Em cima de uma análise da inteligência emocional, eu pensei em dizer para essa pessoa assim, ó, primeira coisa, busque dentro dela o real motivo que te prende a este emprego, a esse trabalho ou a esse serviço. Quando a pessoa consegue entender isso, fica muito mais fácil dar o primeiro passo da mudança, que inclusive é tema de outras duas perguntas que a gente vai falar adiante.
Todos nós temos duas oportunidades de mudança. A primeira é legal, é hoje, tá? Dá um passo e muda. A outra, Liz, infelizmente, é aquele momento que a pessoa já está naquele leito, passando dessa vida para uma outra, e aí ela diz aquela frase chata, né? Ah, eu gostaria tanto de ter tempo e de ter mais uma chance. Então, assim, a gente não está sendo tragicômico, mas nós estamos dizendo, por favor, busque o real motivo que você está sentindo aquilo. E a partir daí você acessa o dispositivo de mudança. É. Essa questão da idade já finalizou? Ou... Já, por Tá. favor. Essa questão da idade é uma coisa que tem um peso tão grande, né, na nossa sociedade e até para nós mesmos, assim. Mas eu digo uma coisa, enquanto a gente tem vida, cada célula nossa, nossos 100 bilhões de células que compõem o nosso organismo, tem vida. Então a gente está tão vivo quanto o bebê que está nascendo agora, né? Porque a gente tem a vida dentro da gente. E me veio agora o exemplo do meu falecido avô, meu avô Manda lá. materno. O meu avô, ele falava, quando eu tinha meus 20 e poucos anos, eu lembro que eu tava, não, foi um pouco antes, eu estava entrando para a faculdade de psicologia e tal, e ele ficou muito, acho que orgulhoso de mim, ou empolgado de ver a minha excitação, né? E ele falou assim, e ele era médico, um médico já há muitos anos na cidade de Santa Maria, e ele falou assim, minha filhinha, eu vou fazer filosofia, eu vou me matricular na faculdade. Olha que coisa Que legal. fantástica isso! Então, assim, não deu tempo dele fazer o que ele queria, mas assim, olha o impulso, né, de vida, de energia, então, assim, do querer, do tu realizar, e independente da idade. Então, Ótimo. né, isso tem que ficar registrado, que quando a gente está na zona de conforto, a gente pensa também, estou muito velho, sou muito novo, deveria ter feito diferente, deveria ter sido assado, agora não dá mais. Então, assim, gente, sempre dá. Sempre dá. Enquanto a gente tem vida, a gente pode mudar. Exato. Vamos apenas entender que a coisa mais preciosa que nós temos na vida é o tempo. Ô, Liz, a segunda pergunta está meio numa continuação aqui, ó. Eu senti um cheiro de deprê, mas eu passo essa para você. Não tenho... Onde está a sua zona de conforto? Não tenho forças para mudar. Não tenho vontade de fazer nada. Eu entrego para você. E eu te entrego, para quem respondeu essa pergunta, eu te entrego para os teus pais. Porque quando a gente não tem força, a gente só pode voltar para a nossa fonte lá atrás, primária, que é a energia do pai e mãe, que é aquela energia que só a energia do meu pai biológico e da minha mãe biológica que vão me abastecer. Então, para quem não assistiu a nossa live lá que eu falo sobre a importância do pai na visão sistêmica, assiste, que tem o exercício e que vai dizer bem ali. Então, quem não tem forças para nada, vai se abastecer da energia do pai e mãe. E outra coisa, estão me ouvindo, gente? Para mim tá perfeito. Tá. E outra coisa, quem não tem força para nada, aquele que está sempre em depressão, estou com depressão, é aquele que reprime a ação que vai levar à solução. Então, normalmente, são as pessoas que, para não agir... Obrigada pelo feedback, gente. Para não agir, né, para não solucionar, fica ali na depressão, porque ali eu não preciso solucionar nada. As coisas estão como estão, e ali eu tenho... para quem me queixar, porque quando eu tenho atenção, né? Quando eu estou na queixa, quando eu estou no vitimismo, eu chamo a atenção das pessoas para mim. Então, assim, essa pergunta é para todo mundo, né? Não tenho força para mudar, não tenho vontade de fazer nada, tomar pai e mãe. Primeiramente isso. Legal, certo? legal. Gente, quem tiver dúvidas, vai fazendo nos comentários que a gente vai tentar responder todo mundo, tá? Tá, e a gente vai falar no final, mas vale a pena falar agora.
podem acessar o Insta da Lisiane Catani, mandar a pergunta à vontade, o Isso. mesmo em relação a mim. Sim. Beleza, eu vou fazer um complemento. Você falou do pai e da mãe, e eu vou falar um pouquinho de Deus. É, respondendo a essa pessoa, você tem vida, que como você disse, até o último momento nós temos lá 100 bilhões de células no corpo. Então você tem algumas capacidades e se sentir assim, normalmente é a falta de acesso a essas capacidades, tá bom? Para que essas capacidades sejam usadas como habilidades para sair dessa situação. Busque a sua real identidade. Então vamos lá, quando nós fomos feitos, a Bíblia nos diz assim, ó, você foi feito à imagem e semelhança de Deus, e não à imagem e semelhança de um ser qualquer que era para ficar deitado e quietinho dentro de casa, tá? E Deus é amor, Deus é energia, Deus é paz e Deus é principalmente ajudar o outro, tá? Então eu deixo um convite, Liz, uma coisa meio maluca, mas eu deixo um convite para uma pessoa que sinta assim, visitar 3 lugares. Você deve ter ouvido na vida, independente da situação que a gente vive. Visite um hospital, visite um asilo e um presídio. No hospital, ela vai entender o que é não ter saúde. Num asilo, ela vai entender o sentido da vida em relação à idade e solidão. E num presídio, ela vai entender o que é falta da liberdade. Com esses 3 parâmetros, ela pode muito bem voltar para dentro de si, acessar, seguir o caminho que você falou e Uhum. entender que ela está aqui na vida para fazer alguma coisa. É isso aí. Ótimo, Pode- boa colocação. Podemos ir para a próxima? E eu ainda faço mais um adendo. Claro. Antes de, eu acho que até assim, o asilo, o presídio e E o o hospital? hospital, às vezes estão dentro da gente. E a gente, Eu né? fico sem Então, assim, palavras. Eu a gente só te. precisa enxergar isso e sair da zona de conforto e fazer a transformação e a mudança, né? Exatamente. Eu perdi o ar agora, mas tudo bem. Vamos lá, Lise. Próxima. Quais os perigos de ficar na zona de conforto? A pessoa citou alguns aqui, eu queria que você fizesse uma ponderação entre todos. E Ah, depois eu faço uma ponderação também. Ó, ela diz que tem medo de fazer constelação. Olha que interessante. Ela falou assim, ó, isso me dá raiva. Eu achei bem interessante. E o principal que eu guardo, medo do que vem depois da curva. sim. Então, essas perguntas foram feitas no meu Instagram e no teu, né? E a gente juntou. A gente juntou. E uma pessoa falou medo de constelar. Gente, eu entendo assim, ó, perfeitamente esse medo que vocês têm, porque eu sou uma pessoa extremamente desconfiada das coisas e quando me foi apresentada a constelação, eu fiquei assim, 2 meses pensando, 2 meses estudando, e aí os outros 2 meses tendo coragem para fazer, né? E foi Ah, uma libertação. Então, quando as pessoas falam, eu tenho medo, eu respeito. Assim como eu respeito os sentimentos e os medos de todo mundo, porque somos humanos e estamos aqui para transpor e ajudarmos e facilitar a existência um dos outros, né? Então, esses sentimentos são válidos também. Mas sobre constelar é isso. E sobre o da raiva, é o que eu falei, né? Sobre a zona de conforto, a pessoa falou, isso me dá raiva. É o que eu falei primeiro. O Bert, ó, minha mãe tá falando que ela também teve medo de constelar. O Bert, ele fala que a raiva, ela é positiva quando a gente, no sentido primário, quando a gente usa para nos defender. Por exemplo, alguém grita com a gente, fala alto e a gente vai lá e revida aquilo ali, né? Agora, quando essa raiva, ela é intensa, quando essa raiva ela é usada para. A raiva, na verdade, ela é uma reivindicação de um direito que tu acha que tu tem.
né? Sim, Então, sim. quando a raiva ela é intensa, ela faz tu não agir. Então, assim, a raiva nesse sentido tem que ser a raiva positiva que faça tu andar, não aquela raiva que faça paralisar. E sobre o medo que vem depois, o Bert fala uma coisa que isso vale, e eu também concordo, que a gente tem que encarar as situações que nos dão medo. Eu, por exemplo, estou aqui fazendo uma live, isso é uma situação que me causa medo, e o Claudinei sabe o quanto eu fico, né? Todo mundo que me conhece sabe o quanto eu fico nervosa aqui, cada vez que eu vou fazer uma live, mas eu encaro o meu medo, encaro a minha vulnerabilidade, encaro a minha humanidade, que pode ser que não vou conseguir responder, vai me faltar palavra, não vou gaguejar, vou esquecer, e tá tudo certo. Então, assim, A gente se medo de, ajuda. medo de encarar o que vem depois da curva é encarar as nossas situações que nos causam medo. E às vezes também se eu ver o que tem depois da curva, eu posso descobrir que o que vem depois da curva é muito bom. Só que eu estou preso na dor, num casamento infeliz, num relacionamento que não me faz bem, ou numa profissão que não me realiza por lealdade ao meu sistema familiar ou por ressonância com alguma geração lá de trás. Então é uma coisa bem ampla que, como eu disse, a gente tem que verificar o campo, cada situação é uma situação, mas normalmente é isso, a gente se acostuma com o que não é bom e tem medo de encarar aquela curva que pode nos mostrar um horizonte repleto de possibilidades, né? E de escolhas funcionais para a nossa vida. Ah, legal. Nós falamos na última live sobre raiva, eu até disse assim, aprenda a transformar a raiva, que é uma raiva destrutiva, numa raiva construtiva. Usa essa energia para construir alguma coisa. Mas eu queria fazer uma apologia. Todo mundo aqui, eu creio que dirige. Pense, a Lisiane começou com fábula, eu vou no mesmo caminho. Pense que você é um carro, Lisiane, um exercício para todos nós. E a gente está numa estrada à noite, obviamente, escura. E aí, o farol do teu carro, a luz que você emana, ela alcança só um tempo, só um espaço, um tanto, tá? Se nós não acelerarmos esse carro, se nós não nos conduzirmos por essa estrada, nós não vamos ver o que tem mais adiante ali. Usando a pergunta de quem fez, eu não sei se é mulher ou homem, acelere o teu carro, crie essa coragem, aprenda a respirar, converse com a Lisiane, converse com o Claudinei, ative a sua inteligência emocional, ative as coisas que estão fortes dentro de você, estão guardadas, e caminhe um pouco, dirija um pouco e faça essa curva para enxergar o que está lá. Entenda uma coisa, a quem fez a pergunta, essa capacidade está inteiramente dentro de você. Então, assim, a luz que ilumina a sua vida, que é uma luz que vem lá de cima, ela tem que ser projetada para frente e para os lados. Assim como você recebe luz, você também tem que ser luz na vida de alguém, tá? E uma coisa bonita, você nasceu para brilhar. Então, por favor, o nosso convite aqui é que essa pessoa permita que a luz dela ilumine a vida de outras pessoas, tá bom? Descubra isso e Verdade. ajude alguém, tá? E eu Pode, complemento essa tua pode fala. falar, Desculpa, não quer pode falar. terminar? Não, eu já terminei. Eu complemento essa fala porque um dos erros que a gente comete quando a gente quer fazer uma mudança e sair da nossa zona de conforto é se afastar das raízes dos nossos ancestrais, da nossa família, né? Uhum. Tipo, na minha família todo mundo louco, na minha família ninguém se dá bem, porque eu tenho que me afastar da família mesmo. Então, assim, o Bert diz que quem tenta arrumar a cura e um caminho de transformação cortando vínculos com a família, não vai dar em lugar nenhum. Então, o que eu quero dizer é que quando a gente sai com esse carro, Claudinei, que tu fala, que a gente nunca se esqueça de onde esse carro partiu, né?
das nossas Com- geração, dos nossos pais, dos nossos antepassados que vieram antes da gente, nós queiramos ou não. Então, assim, que todos fazem parte desse sistema. E quando esse carro, eu guio esse carro já vem lá de trás, de 8, de 7 gerações. Então, quando eu quero fazer a mudança, eu tenho que trazer tudo isso junto comigo. Senão essa mudança não acontece de fato. Legal. Ô, Lise, só para mais um adendo, é tão amplo, é, dentro da inteligência emocional, de neurociência para psiquiatria, é aprendido que as emoções, as nossas emoções, elas têm 4 elementos, e há quem complete com o quinto. Então, não vamos nos assustar. Raiva, medo e tristeza são os negativos. E a alegria como o positivo, tá bom? E há alguns autores que complementam com amor, porque, como eles dizem, desde o útero da sua mãe, você já ficou 9 meses lá recebendo amor. Então, esses 4 elementos, para não dizer 5, né? Então, podemos seguir? Podemos, eu aceito essas teorias, eu acho que tem muita teoria a respeito de tudo, Sim. mas hoje eu já fui muito de colocar no bom e no mal, no positivo e no negativo. Então, assim, hoje, até quando me vem a tristeza, quando me vem a insegurança, quando me vem a depressão, ou, né, um estado deprimido, eu não vejo isso como uma coisa negativa, mas eu vejo isso como um sentimento que ele é válido, Uhum. ele é reconhecido, ele é acolhido, e isso também faz parte do meu humano. Porque a partir Exato. do momento que eu quero expelir isso de mim, isso não sai. Porque o que eu dou Faz parte. atenção, o que eu dou atenção cresce. Então, se eu não quiser, eu não posso sentir, eu tenho que me permitir eu sentir a dor, o sofrimento, a saudade, a angústia, a insegurança, o fracasso, para eu poder isso também ser uma val, como é que eu vou dizer? Uma coisa que te coloque para Isso. frente, né? Exato, como ela disse, todos esses sentimentos são positivos, sim, É. são os elementos da emoção. É, Ó, quer não, completar? e o Bert, ele fala muito isso, para a gente não nominar o que é bom, é ruim, a família, então, assim, tudo aceitar do jeito que se apresenta, que é o que a gente falou na nossa live anterior, né? Aquele que aceita a realidade como ela se apresenta já entendeu a grandeza, então é nesse sentido, assim. Adoro essa frase é top, vou Eu estampar ela. também. Você percebe que a hora que a gente entra num assunto assim, a coisa vai, né? Começa a Uhum. fluir. Temos mais assuntos aí pela frente. Vamos lá. Estou solteira e não tenho vontade de ter ninguém. Eu entendi assim, ela curte minha solteirice e minha liberdade. E agora? São três Zona de perguntas. conforto? Na verdade, são três pessoas que falaram: estou solteira há 3 anos e não tenho vontade de É. ter ninguém. E tipo, a zona de conforto, uma pessoa respondeu minha solteirice e a outra E a outra, respondeu minha minha liberdade. liberdade. Olha, isso dá pra gente fazer uma live só disso. Realmente. Primeiro, estou solteira e não tenho há 3 anos e não tenho vontade de ter ninguém. Eu te pergunto, é, a quem você está se mantendo fiel? Eu só posso rir. Porque assim, aí já mexeu o negócio. Porque assim, quando eu falo, ok, tô solteira, isso é um momento, é um movimento temporário, porque a vida, né? É, e isso se torna uma zona de conforto, às vezes é por quê? Não, porque a minha tia sempre foi solteira e sempre viveu bem. Para quem que eu estou me mentando fiel? A minha tia. Ou para um relacionamento que eu tive e que eu ainda não consegui terminar, eu me mantenho fiel àquele relacionamento. E aí a gente fica, acho que está na zona de conforto, mas na verdade a gente está num movimento de pertencimento através da lealdade, que eu repito aquilo que eu falei. Quando eu não conheço a minha história, eu tendo a repetir situações que geram disfunções no nosso sistema, né? E esse Uhum. pode ser um deles. É,
sobre a liberdade. Eu até, quando me mandaram isso, eu postei assim que a grandeza da vida e dos relacionamentos é poder sentir a liberdade dentro dos braços de alguém, né? Então, a gente não precisa desassociar liberdade de um relacionamento. Porque quando. Estão me ouvindo, gente? Parece que tá tudo congelado aqui. Perfeito. Ah, então tá. Porque quando a gente está num relacionamento que é saudável, que tem o equilíbrio entre dar e o receber, a gente tem essa liberdade, né? Então, hoje, muita gente confunde essa liberdade com a solteirice, com, né, outras coisas. E essa liberdade que eu falo é isso, como é bom sentir a liberdade dentro, nos braços de outra pessoa, assim. Sim. Isso que Olha, eu digo. é interessante. Como você, eu vou repetir Outra algumas palavras suas. Fala. Outra coisa também, Clau, que a gente, nessas três situações, assim, quando a gente fica na zona de conforto, ai, minha liberdade, balada, tô solteira, a gente, na verdade, a gente tem o medo da rejeição aí, né? Porque, assim, quando eu fico no meu canto, eu não sou ferido. Quando eu não me relaciono, eu tô na minha zona de conforto, porque eu não tô ali naquela coisa de Exposta. dar e receber, exposto na nossa vulnerabilidade, né? Então, Uhum. assim, em todo relacionamento tem que ser reconhecido. O homem tem que reconhecer que ele precisa do feminino e a mulher tem que reconhecer que precisa do masculino para isso dar certo. Pessoas que dizem, eu não preciso de homem para nada, e eu já fui dessas, tá? Que daí vai nas nossas crenças limitantes, realmente acabam causando disfunções porque nós somos o yin e o yang. O yin não seria nada sem o yang e não teria nenhum sentido, não haveria o significado, né? Então, Entendi. tanto o homem precisa da mulher, quanto a mulher precisa do homem. E aí, tu vai me perguntar, e casais homossexuais também? Porque um sempre vai ter mais a energia do masculino e outro a E energia do outro do feminino. feminino. Então, essa Exatamente. complementação, esse reconhecimento que a gente precisa do feminino para o masculino e essa troca tem que acontecer, isso é essencial nos relacionamentos e até para a gente atrair né, um relacionamento saudável e tudo mais. A pessoa, ela pode fazer alguns exercícios ou algumas dinâmicas com ela mesma, tá? Não é nada Hum, de teste nem psicológico, é comportamental mesmo, mas bem, bem simples. Por exemplo, como você disse, não existe certo e errado, não é? Eu tenho que ter ou não tenho que ter. Pergunte para si mesmo: você está feliz? Responda para si mesmo. Você está se sentindo completa ou completo? Você dorme bem? Dorme bem é dorme em paz. Dorme bem se virando na cama? Quando você toma banho, você sente falta do quê? Tá? Eu quero viajar. Agora, eu viajo bem sozinho? Quando você faz algumas perguntas simples, Lisiane, também você tem como descobrir se você está bem, primeiro contigo e depois com o outro. Porque tem uma máxima, uhum. né? Primeira pessoa que eu tenho que amar é a mim mesmo. Aí depois eu começo a ficar pronto para amar o outro, tá bom? E eu queria fazer. Você já falou de liberdade ou não? Você já Eu completou a já liberdade? acredito que sim. Se alguém tiver dúvidas, podem ir perguntando aí, Eu gente. queria pontuar então liberdade, mas é um assunto bem amplo, tá? Não existe, de novo, não existe certo e errado. Há uma confusão em alguns entendimentos sobre liberdade. Então, liberdade, o que é liberdade? Liberdade não é você não ter que fazer tudo. Uma pessoa assim, ela acha que ela é livre porque ela não tem que fazer nada. Conta-se uma fábula de uma pessoa, de um brasileiro famoso que estava num determinado lugar e tinha uma pessoa muito inteligente ouvindo ele. E ele era uma pessoa que a primeira marca dele eram as posses financeiras, para não falar o dinheiro. E ele disse que era uma pessoa totalmente livre, né? Ele propagava que estava livre.
mas ele tinha aquela síndrome da posse do dinheiro em relação a mulheres, se você está me entendendo bem. Aí esse mentor, ele fez a seguinte pergunta para ele, por que você tem essa necessidade de envolvimento com mulheres, por causa da sua fama e do seu dinheiro? Ele disse assim, porque eu me sinto bem e assim eu posso mostrar quem eu sou. E aí esse mentor respondeu para ele, bem, então você não é um homem livre, porque como disse você antes, ele está arraigado em algumas ideias, em algumas coisas do passado, onde ele precisa mostrar um lado masculino dele pela fama e pelo dinheiro. Onde que eu estou tentando chegar? Ele não é uma pessoa livre, por mais que ele pense, ele está preso na memória do masculino dele, que ele busca essa autoafirmação através de uma condição que ele tem. Então esse assunto, por isso que eu te falei, não existe um certo e um errado, mas bastante cuidado quando falar assim, eu sou livre. Liberdade é uma coisa muito completa e muito complexa. Tá bom? Vamos lá, Certo. mais uma? Vamos. Polêmica um pouquinho, casamento. Ah, Essa você recebeu. Estar num casamento que não me faz feliz. Isso é zona de conforto? sim, também, né? Mas como eu falei, não estar feliz num relacionamento, num namoro, num noivado, o que quer que seja, pode ser. A questão da lealdade ao nosso sistema, que é a lei do pertencimento, que minha mãe não era feliz, é assim mesmo, meu pai também não foi, então é normal, ou meu avô e a minha avó também viveram isso e tá tudo certo assim, eu tenho que aturar, eu tenho que aguentar, eu tenho que, né, ficar para manter a família. Então, estar num casamento que não faz feliz pode ser por isso. Pode ser que também haja alguma falta, alguma disfunção do equilíbrio entre o dar e o receber. Ai, mas o que que é isso? É o equilíbrio de que eu dou um pouquinho, o meu parceiro dá um pouquinho. O meu parceiro me dá outro pouquinho, eu devolvo outro pouquinho. Aquela pessoa que só dá, que só quer fazer, que quer mostrar que é a mulher incrível, que é a melhor namorada, a melhor mulher, a melhor esposa, a melhor de todas que ele já conheceu, já se perdeu. Por quê? Porque ela não recebe, ela só dá, ela só quer mostrar, ela só quer entregar. E esse parceiro, ele se sente sempre em dívida com essa pessoa, com essa mulher ou com esse homem. Então, e quando se está em dívida, a gente sai de uma relação, a gente abandona, a gente não consegue manter. Então, assim, pode ser que nessa relação, que um não é feliz ou que está por. É porque não tem esse equilíbrio de eu dou um pouquinho, o meu parceiro me dá outro pouquinho. Outra coisa, querer mudar o parceiro, né? Então, assim, tu querer mudar a pessoa que está contigo é, é uma maior disfunção que a gente pode cometer num relacionamento. Por quê? Porque eu digo para aquela pessoa assim, eu não te aceito do jeito que tu é. Então, aquilo já vai gerar interferência. Ou aquele marido ou aquela mulher que não gosta do sogro ou da sogra, que implica, né? Então, assim, olha, eu amo meu marido, a gente se dá super bem, o meu namorado, mas eu não suporto o meu sogro, não suporto a minha sogra. O que que a gente está querendo dizer? Isso, gente, é de forma inconsciente, mas assim, eu não te aceito porque assim, o meu sogro é minha sogra, o meu pai e a minha mãe estão aqui dentro de mim e fazem parte desse todo que está aqui contigo. E quando você diz, eu não aceito, não gosto, não, você está rejeitando uma parte daquela pessoa e ela não vai estar inteira ali. Então, assim, isso é outra situação. Isso dá uma live, tá, Clau? Vamos pensar nisso, abrir uma caixinha só para isso. Mas assim, Só para casamentos. só para relacionamentos, né? Relacionamentos, desculpa. E então, assim, querer mudar o parceiro, aceita ele na totalidade, que esse equilíbrio entre dar e receber vai fazendo com que as mudanças ocorram naturalmente e sem querer forçar, né? A gente não pode querer
forçar que as pessoas sejam como a gente quer. Isso Travou, é muito travou teu perigoso. vídeo. Não, já liberou. Tinha travado, mas já liberou. Liberou? Liberou. Tá. Uma outra situação, e última, eu prometo encerrar, Não, é, nós ainda temos tempo. Pode falar à vontade. é que assim, muitas pessoas, quando buscam um relacionamento, buscam aquilo que eu falei na outra live que a gente conversou, preencher um vazio, né? E esse vazio, o que que é esse vazio? Não, eu preciso ter alguém, eu preciso ter alguém, eu preciso ter alguém, eu preciso estar com alguém. Então, assim, também são aquele outro lado, que são pessoas que sempre têm que estar, nunca conseguem ficar sozinhas. Tem as que estão sempre sozinhas, tem as que nunca conseguem ficar sozinhas. Então, o outro lado é aqueles que estão sempre buscando alguém para preencher esse vazio. E quando buscam preencher esse vazio, vão para um parceiro, só que esse vazio é preenchido só. Gente, gravem isso assim, façam um print mental dessa minha fala. Vazio só é preenchido por energia de pai e de mãe. Então, assim, quando um relacionamento não vai, se pergunta se o teu parceiro ou se a tua parceira estão no papel realmente de, de homem e de mulher, né? E não de pai, não de filho, não de irmão, não tentando tapar buraco de ninguém ali. Então, quando o relacionamento não vai bem, ou quando você não está feliz, primeiro se preencha de pai e mãe, energia vital. Uhum. Segundo, se pergunta se tu tá no teu papel de mulher e não de mãe do teu marido, ou o teu marido Ai, está no papel de pai e não de marido e não de teu pai, né? Então, assim, cada, cada, cada um com seu cada qual, né? Cada um uhum. no seu quadrado, a coisa funciona. Quando tem papéis distorcidos, não vai mesmo, gente. Causa disfunção e aí então, relacionamento não vai. Mas eu faço essa reflexão para quem faz essa pergunta, que não está feliz no casamento, que não faz feliz, sobre essas questões que eu coloquei, né? Reflete Hum. sobre isso, e se depois de refletir mesmo assim não é o caminho, ninguém tem que ficar preso ao que não faz bem, né? Nossos pais querem ver os filhos felizes, então a gente tem que buscar sempre a felicidade. É Legal. isso. Já Às vezes eu somos tenho que respirar aqui. É, eu gostei de um comentário aqui da Neuce. Ela disse que o papo está muito interessante, a conversa está interessante. Que bom, que bom. muito Há, bom. há uns 2 dias atrás, uma pessoa que eu auxilio, faço mentoria com ela, para ela me trouxe uma situação, e você, sem querer, você falou tudo. Então eu posso citar sem entrar no âmbito do caso. É, tem uma pessoa na família, Lizzie, que não consegue se fixar com a esposa pela dependência da síndrome de Peter Pan com Hum. a mãe, com a mãe, tá? Aí ele perdeu a mãe há pouco tempo atrás. E agora ele tá Aham. triste com a esposa, com medo que a esposa a abandone pelo luto ainda da perda da mãe. E ele tá começando a ter crises com a esposa e com a filha, que é aquilo que você disse. Aí eu fui com muito cuidado, para não dizer maestria, levando ela a entender que ele tinha trocado os papéis, que ela, não a pessoa que estava comigo, a outra, estava sendo mãe. Na verdade, ela não estava sendo mãe, ele estava enxergando nela uma mãe. E uma coisa chata, que não vem ao caso aqui, porque daria mais uma live, como disse você, acabou a vida sexual do casal, porque você sabe que mãe, né, a gente ama só em pensamento e no coração. Então, eu pude identificar facilmente isso aí e ajudar a pessoa nesse nível, entendeu? Esse aí é um ótimo exemplo, Clau, assim, porque não é que ele colocou ela no papel de mãe, ela também se permitiu estar nesse Sim, papel, né? Então, sim. assim, não tem a vítima e o algoz ali, os dois estão Não, em, em consonância ali, né? Naquela congruência.
Foram só os termos usados aqui. A Marta está perguntando. Ele estava filho. Sim, é o Sim, que a Lisiane acabou de falar. Pode completar para ela. ele estava filho e ela estava mãe. E com certeza, relacionamento sexual não tem como, porque o filho não vai transar com a mãe, né? E vice-versa. Então, é bem comum isso. E a mãe, o único relacionamento, olha o que Bert fala, o único relacionamento que não precisa ter o equilíbrio entre o dar e o receber é o relacionamento entre pai e filho com o filho enquanto eles são crianças. Ou seja, quando a gente tem um filho, a gente dá mais para o filho, né? Porque o filho é uma criança e precisa desse alimento, dessa energia, desse dar da mãe e do pai. Depois que se torna adulto, agora, meu filho, eu te dei tudo o que tu precisava, honra teu pai e tua mãe, carrega na mochila tudo que eles te deram, né? Que foi Mas o segue teu caminho. que voltou. É, voltou. Mas segue Que, teu caminho, né, pro filho. então, assim, que foi o suficiente, o filho cresceu, segue a vida e ali, ó, é equilíbrio entre dar e receber. Quando ela tá no papel de mãe em relação ao marido, ela não recebe, ela só dá. Então, nunca vai ser uma relação que vai ser funcional, porque eles estão em papéis diferentes. Ótimo Lise, exemplo isso. a coisa é tão ampla que um segundo caso, eu acho que eu vou me enveredar por essa área. Olha a segunda. Então, essa questão eu tive que identificar, ajudar a pessoa a identificar, lógico, né? São os termos que eu uso. Porque quando começou crise com a filha, a agressividade verbal com a filha, eu sempre me perguntava, por que isso? Então, é porque ele começou a ter essa disfunção, esse desequilíbrio com as duas. E o Sim, mais porque em interessante, relação à filha, ele está sendo irmão, não está sendo pai, né? sim, Olha como os porque papéis estão. assim, o mais delicado, não é diagnóstico, não. Vamos respeitar, né, a cada profissional na sua área, mas ele não conseguiu tirar aquela roupa de Peter Pan. Ele continua aquele filho mimado, entendeu? E aí houve um caso, só para você entender que não, nós não vamos continuar nesse assunto. Houve um caso dele se aproximar de uma terceira pessoa. Então procura entender, ele busca a mãe em todo mundo. A hora que a esposa não é, uma outra mulher é. Aí a perda da mãe causou uma série de disfunções nele. Ou ele busca uma terceira pessoa para ser a mulher, né? Porque se ele Pra, tem a pra, mãe em casa, ele vai buscar a pessoa só para digamos, satisfação a sexual. terceira. Não, para satisfazer ou porque ele precisa da mulher, porque em casa ele só tem a mãe. Então, né, isso Exatamente. é bem provável. Mas daria um bom estudo de caso. E Vamos uma fazer uma coisa que. live sobre isso. Só disso. E uma coisa que eu quero pontuar aqui, antes de responder essa pergunta, que nós ainda temos pouco tempo, é assim: algumas mães, elas acompanham os filhos até quando eles estão para casar. Elisiane, isso é um pecado muito grande, porque elas querem casar com os filhos junto com a esposa, entendeu? E isso causa, assim, um problema sério. Eu, particularmente, eu acompanho uma situação e é muito delicado. Ela só está faltando entrar na igreja junto. Quer dizer, ela já vai entrar, né? Mas eu tô vendo que já já ela vai querer ir na lua de mel juntos. Isso é É, muito sério. isso é bem comum, e se faz assim quando o amor é demais, né? A gente perde o limite do que é funcional e do que não é. E normalmente os pais, eles, quando é demais, eles acabam perdendo esse limite mesmo. Mas para a gente não fugir do nosso assunto, vamos deixar Vamos lá. essa para uma outra live que até pode ser a continuação dos pais que a gente vai fazer, né? Sim? Para não entrar nisso, mas assim, uma coisa que eu quero só falar: o homem, quando ele casa, quando ele vai casar, até então, a gente tem que respeitar a hierarquia. O Bert fala isso. Então, as leis sistêmicas, hierarquia, equilíbrio entre dar e receber e pertencimento. Quando o homem ou a mulher vão casar,
eles escolhem aquela pessoa. Os meus pais estão atrás de mim, eles são importantes e eu honro a minha família e os meus pais. Porém, quando eu estou num relacionamento, o meu relacionamento tem que ser prioridade antes dos meus pais. Ai, mas que filho egoísta que tu é. Nossa, casou e não deu mais bola para os pais. Não é isso, gente. Isso é a gente entender o equilíbrio e a hierarquia. Porque o que, que acontece? É isso que o Cláudio está falando. É mãe casando com filho, ou esposa que não consegue ser a mulher. Então, assim, por exemplo, hoje é dia das mães, mas é o aniversário da minha mulher. O que que tu vai fazer? Então, há de se fazer uma escolha. Então, como o homem ou a mulher que é, não, eu vou ficar com a minha esposa porque é o aniversário dela. A minha mãe eu continuo honrando e respeitando, mas hoje a minha esposa é mais importante. Então, de colocar. A minha família hoje vem antes dos meus pais e da minha mãe, no sentido da hierarquia. Não de importância, mas de hierarquia. Pai e mãe vão ser sempre importantes e não se exclui. Mas é preciso saber dessa ordem para a vida do casal poder andar. Legal. Ah, eu quero só fazer. Nossa, esse assunto é muito bom. Só Muito, uma muito, muito. consideração à vista da inteligência emocional para essa pessoa que perguntou e para todos nós. A diferença entre união e unidade. Quando as pessoas vão até uma igreja, vão fazer aqueles casamentos, a cerimônia do casamento, a cerimônia, falar da cerimônia física ali, aquele monte de gente, independente de ser um padre, um pastor ou aqueles cara do cartório lá, que você entende bem disso, que você é da área de direito, é feita uma união. Então é conclamado Deus lá no céu, e uma pessoa que chama Deus e coloca o homem e a mulher. Por isso que já é o sinal da cruz. O poder vem de cima e está ligado a um do lado do outro. Isso é uma união. Só que lá no meio da cerimônia é dito a palavra que ninguém presta atenção: unidade. O que é unidade? É a união de um homem e de uma mulher, ou de duas pessoas, independente de que detalhe for, e essas duas pessoas se formam um só corpo, respeitando toda a privacidade, todo lado, não é aqui o caso de falar. Mas, por favor, entendamos que unidade, eu quero dizer, a partir desse momento, eu, junto com a pessoa que está do meu lado, caminharemos no mesmo sentido. E não um para cada lado, ou um na frente do outro, ou um em cima do outro, ou um batendo no outro. Tá? A junção de duas forças, de dois poderes financeiros, de duas energias, a junção de duas pessoas formando uma só, literalmente uma só unidade para caminhar. Então, quando você diz assim, como a pergunta aí, né? Um casamento que não me que a pessoa não está feliz. Busque uma análise desde lá de trás, como foi feito para que você entenda. E o meu ainda dá tempo? Tenho mais um minuto só, para mim. Ah, Não, tá, para pensei que mim. estivesse acabando. Busque no outro, não é conselho, é só um toque. Busque no outro um ponto positivo. Faça esse exercício. Um ponto positivo. Quando achar um, busque o outro. E explore esse ponto positivo. Se a pessoa é legal, se ela fala bem, se ela faz churrasco, se ela conversa, se ele é parceiro, explore esse ponto. Pare de olhar no outro ponto não positivo, tá? Então esse é meu recado. Faz esse exercício e depois conta para a Liz ou para mim o que deu, tá? Vamos tentar de todas as maneiras possíveis essa coalizão, essa unidade. Ô Liz, tá tranquilo, a gente ainda tem mais 5 minutos. As perguntas acabaram e eu queria então que você fizesse as considerações Não, eu finais. queria só fazer uma ponte com o que tu falou, né? Desse ranço que a gente tem de reclamar, de falar das coisas ruins. Meu Deus, eu me enquadro nisso e tento mudar todo dia e me cuidar, né? Orar e vigiar, e a gente tem que botar em prática no sentido de que vigia teu pensamento, mulher, vigia teu pensamento, né? O que que tu aprende? Vamos botar em prática tudo isso e tudo mais. Então eu digo assim, ó, é um ranço que a gente traz da reclamação.
né? Do ruim, de falar, de reclamar, de falar do outro, de ai, que saco que tá chovendo, ai, com essa chuva não consigo estender roupa, não consigo lavar roupa, ai, que saco esse sol, não dá para sair, não dá. Então, assim, a gente entra nesse ranço, nesse ciclo de só de reclamar, daí vai. Reclama do filho, reclama do marido, reclama do namorado, reclama da amiga, reclama. Então, assim, gente, vamos mudar isso, né? Vamos fazer o outro movimento, o movimento da aceitação, para aquilo poder brotar, né? Para aquilo poder reverberar no bom sentido, não que as coisas reverberem sempre no negativo, mas que reverberem no bom, no positivo, enfim. Encerramos então. Ah, como passar rápido, né, Cláudio? Muito rápido, muito rápido. Eu complemento o que você fala, que você e os teus amigos aí do Sul, um agricultor, para ele ter a melhor semente na fazenda dele, a melhor de toda a região, ele dá um jeito de que todos os vizinhos dele também tenham as melhores sementes, tá? Porque você não consegue ter a melhor semente dentro de você, ou ser a melhor semente, ou iluminar a vida das pessoas, ou propagar luz, se você tiver ao seu lado pessoas apagadas, sem luz e que vivem reclamando. Então, o nosso toque como inteligência emocional use as suas emoções para o bem. Seja luz por onde passar, seja luz para outras pessoas, mas acima de tudo, receba a luz lá de cima e permita que ela se espalhe. Você é luz. Lise, eu primeiro faço o agradecimento e depois eu deixo você. Ok. Pessoal, como sempre, a palavra gratidão. Muito obrigado pelo bate-papo, obrigado pelos comentários. Lucas, obrigado por ter ficado com a gente aí, a todos também. Esperamos que de alguma forma a gente possa ter contribuído. Meu Insta está à disposição, falem, o Insta da Liz está à disposição, ela vai deixar gravada no IGTV dela, depois eu passo para o meu. E a gente se encontra por aí. Então a palavra Liz, obrigado, você também. Adeus, aos amigos e a você. Obrigado. Eu encerro agradecendo a Deus, que é essa energia que nos envolve a tudo e a todos, né? Aos meus pais, que sem eles, essa energia que compõe também não estaria aqui. E eu já vou chorar. Hoje eu seguro. E eu quero assim encerrar, gente, falando. Hoje, ontem, quando eu começo a escrever e a pensar no que eu vou levar para vocês, me vêm as coisas assim, e que eu quero assim falar uma frase que Chico Xavier, ele falava assim, que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas a gente pode começar agora e fazer um novo fim. Eu me arrepio toda, assim, porque Sabe? a gente está vivo e a gente pode agora e pode sempre, e só nos resta aceitar o que passou, acolher no coração e seguir a nossa vida com mais paz, com mais lucidez e com mais esclarecimento, né? De novo, gratidão a todos que estão aqui. Vocês fazem parte da gente, dão força para a gente poder estar aqui, estudar e trazer e tocar a alma de vocês. E sigam o Claudinei, a gente está à disposição, Claudinei Alves Oficial, é isso, né? Tá aqui em cima, Claudinei Alves Oficial. E a gente está aqui para ouvir vocês, assuntos que vocês queiram, tudo que vocês tiverem de dúvidas, eu estou disponível, estou aberto, o Claudinei da mesma forma. Com certeza. Então, gente, é isso, está acabando o nosso tempo. Gratidão, Tem um minuto gratidão. Ainda. Muito obrigada pelo apoio e pela força de todo mundo que está aqui, porque eu sei o quanto a gente tem carinho pelas pessoas e o quanto eles nos têm carinho também. Gente, com certeza. Um beijo, um bom final de tarde para todo mundo. Início de tarde, né? Vamos trabalhar. Bom início de... Legal, Liz. Até a próxima, gente. Até. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.